Muito bem aqui, vamos lá. Deixa eu ler aqui os Pix, obrigado pelas pessoas que estão ajudando o canal aqui, muito obrigado, amiguinhos, vamos lá. O Magis fez aqui um Pix Time, muito obrigado, ele falou o seguinte: eles da DB são tão noobs, né, na arte da política, que um deles está lá preso, né, acha que enfrentar os velhos lobos é fácil, com vídeos e hashtag. Bolsonaro consegue fazer milagres no meio deles por anos, é verdade? E o Bolsonaro, 30 anos, ó, só na esquiva, tá ligado? Né? É verdade, bicho, é verdade. Né? Bolsonaro é velho de guerra nesse BO. O Corote, o Corote fez aqui o Pixtime para o canal e fala o seguinte: 2 por 5, beleza. 2 corote por 5, tá bom, hein? Tá bom, tem uns lugares que o corote tá mais caro agora. Agora tem lugarzinho, tem uns lugares que você acha corote por 3,50, 4 reais, o corote tá mais caro. Fala, Tramonte fez aqui um Pixtime para o canal e falou o seguinte: bora meter... como é que é? Bora meter o amor no STF curtindo férias em Acapulco, é isso aí! De quebra, ainda consegue um carguinho quando voltar para o Brasil. O que você quer? Cara, enquanto as pessoas ficam desesperadas aqui no Brasil, né, os caras estão lá no México de vida boa, tranquilo, recebendo dinheiro pra caralho de pessoas que doam pra esses caras. Né, e tá lá o Zé Trovão sem caminhão, dando ordens lá do México, porque as pessoas têm que fazer isso, fazer aquilo no Brasil. Agora recuou também, viu que ficou feio, né? Aí agora fala, não, porque o Bolsonaro é um grande homem, apareceu lá no Pingo dos Is, né? Porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Por que esse cara fez isso? Porque se o plano dele tivesse dado certo, e ele tivesse dado um jeito de tomar conta do Brasil, e isso tivesse sido levado adiante, ele ia gritar que ele tá resolvendo o problema do Brasil, não o Bolsonaro. Aí como eles viram que o Bolsonaro fez um posicionamento contrário a essa ideia de merda que era a paralisação, e eles observaram que eles não têm condições de peitar o Bolsonaro, aí ficou pianinho. Só que ainda ficou pianinho e ainda quis fazer bonito ainda no Pingo dos Is. Porque o povo brasileiro vai dar uma chance para o Bolsonaro. É o caralho, mano! Esse cara não representa o povo brasileiro. Como assim o povo brasileiro vai dar uma chance pro Bolsonaro? O cara fala como se ele fosse o representante do povo. Esse tal de Zé Trovão. Que absurdo, velho. O cara ficou pianinho por quê? Porque o Bolsonaro tesourou o esqueminha deles. O esqueminha deles era tentar ter um certo protagonismo em cima da manifestação do Bolsonaro. Porque assim, todos tentam tirar alguma coisa de proveito das coisas grandiosas que o Bolsonaro promove. Porque nenhum outro atualmente tem condições de colocar e mover tantas pessoas para alguma coisa como o Bolsonaro tem. Eu tô cansado de falar isso aqui, né? Muito bem. Deixa eu ver que tem mais comentários aqui antes da gente falar da questão aí do Nando e do Arthur. Aqui o Marcelo Castellani fez doação para o canal. Muito obrigado, Marcelo. Ele fala o seguinte: pensando no Temer, creio que ele viu o risco de que o Bolsonaro pudesse conseguir o impeachment do Xandão, que o Careca fosse entregue como moeda de troca para preservar os outros 9. Mas Xandão é homem do PMDB dentro do Supremo. Temer não iria perder um poder destes sem se meter diretamente. Então, existem aí várias teorias do que pode ter sido negociado. Gente, eu sinceramente eu não vou apontar nenhuma dessas teorias. Eu tenho umas teorias também, mas é aquilo, né? São teorias interessantes, né? Do tipo de ação que o Bolsonaro pode ter tomado aí em off, né? Porque assim, cara, são coisas meio arriscadas de falar, porque nós não temos certeza. O que nós podemos ter certeza é o seguinte: as ações tiveram um efeito positivo, tá? As ações tiveram um efeito positivo. Assim, para o Brasil, pode ser que o Bolsonaro consiga tocar algumas coisas que ele não estava conseguindo. Então, em off, houve um jogo, eu acredito que em off, longe dos olhos desse bando de chorão de internet, houve negociações pesadas. Eu não vou levantar teorias porque eu não tenho certeza. Né? Até pega mal e eu também realmente acho um tanto quanto pesada algumas coisas que eu andei, realmente sentei para pensar e avaliar. Então assim, exatamente o que aconteceu, não sei e não sei se nós vamos chegar a saber. Mas que eu acredito que serão benéficas para o Brasil, eu acredito que sim. Tá? O Análise Esportivo fez mais uma doação e fala o seguinte: fodeu. Né? O Emílio da Jovem Pan conversou com o Zé Trova, né? E disse que ele é candidato. É claro que, gente, nós vamos entrar nisso agora. Já vou pegar esse gancho, já vou entrar no assunto do Nando aqui. Essas pessoas fazem isso
para poder ganhar notoriedade o suficiente para conquistar um cargo. Cara, eu já falo isso aqui há um bom tempo no meu canal. É assim, no Brasil, para você poder ganhar um cargo, para você poder receber muitos votos, você não precisa ser competente, não precisa ser uma pessoa estudada, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Não, você precisa apenas ser assim conhecida. Não interessa por qual motivo. É por isso que o horário político aqui no Brasil é um show de terror e comédia. Sempre. Sempre, todos aqueles horários políticos regionais, que você vê lá o Zé do Gato, a tia do Salgado, o João da Telha, né, o homem sapo não sei do que, a mulher laranja da feira não sei das quantas. Então assim, quando você vê esse tipo de coisa, é por quê? Porque a pessoa ela precisa ganhar notoriedade. Não interessa o que ela deixa ou sabe fazer, ou o que ela deixou de fazer, não interessa. Então assim, aqui no Brasil, para você poder concorrer a um cargo e vencer, você precisa apenas ser uma pessoa conhecida. O que você entende de política pouco importa para o brasileiro. Tá? E, infelizmente isso funciona assim. Então o que acontece? Esse lance que eu vou comentar do Nando aqui é muito importante, por quê? Porque assim, o que o Nando tá fazendo? Eu sei que toda vez que você cita o cara, você traz notoriedade para ele. Mas nós precisamos citar essas pessoas e apontar o que elas estão fazendo. Então o Nando soltou um vídeo, né? E ele escreve no título desse vídeo: nós somos humilhados, né? Ou tipo assim, o título do vídeo. E o que acontece? O vídeo, a última vez que eu olhei esse vídeo, eu fiz um post no meu Twitter, tava com 430 e poucas mil visualizações e 89 mil likes nesse vídeo. Prestem bem atenção nesse número. Quando eles soltam o vídeo, eles foram na Paulista e foram fazer aquelas perguntinhas, né, para tentar constranger e colocar numa sinuca de bico aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro, que estavam lá para apoiar o Bolsonaro, né? Eles foram até lá, né, e começaram aquele joguinho que o Arthur começou a fazer lá atrás e deu certo. Gente, não sejam tolos, né? Eles descobriram uma mina de ouro. Eles iam pra rua fazer perguntinha, o Arthur levantou aquela, né, aquela frase: temos que questionar tudo. E ele ia pra rua e conversava com aquela multidão, né, que estava na rua fazendo baderna, com pessoas de esquerda, mas com aqueles militantes imbecis. Então qualquer perguntinha que ele fazia para militante imbecil, eles não sabiam responder. E aí o pessoal vai dizer: ah lá, tá vendo, a esquerda tudo burra. Gente, aqui eu vou entrar no assunto que nós precisamos aceitar, é assim que funciona, e brasileiro peca por causa disso. Tá? Eu já falei sobre isso uma vez, e isso também funciona dentro da política, então prestem atenção. O brasileiro, ele gosta de se sentir melhor do que os outros. Tá? Então existe assim um mix de falta de valores, né, e essas ervas daninhas que as pessoas trazem dentro de si. Então o que acontece? O Arthur ia lá, e as pessoas que naquela época eram de direita, né, se sentiam superiores às pessoas de esquerda. Então o Arthur ia lá e falava, fazia perguntas sobre, né, ficou tão conhecido o tal fundo de garantia, fazia algumas perguntas colocando em evidência as coisas erradas que a esquerda fazia, o pessoalzinho não sabia responder, e o pessoal, e dava risada, e os vídeos do Arthur tinham milhões de visualizações, todo mundo batia palma pro cara. Eu falei: olha, esse cara é um oportunista, o MBL não presta. Eu já falava do MBL, ó, eu, Lilo, já alertava sobre o MBL desde lá do início. São moleques, são oportunistas, vão fazer merda, né? Beleza, mas o povo não, estavam encantados pelo Arthur, né? Aí pessoas iam tirar foto com o Arthur, batiam palma pro Arthur, né? Aí o Arthur ia lá e fazia pergunta, e aí aquelas pessoas que se intitulavam de direita se sentiam superiores, né? Porque o pessoal da esquerda é tudo burro, nós somos os melhores. Ah, a vaidade. Gente, a vaidade, vocês não sabem quanto isso é destrutivo, vocês não percebem. E o cara conseguiu fazer uma fama tal que conseguiu o cargo dele, né? Aí o MBL começou a ficar queimado de uma certa forma. Ficou bastante queimado o MBL. E aí nós vimos uma outra pessoa que surgiu com essa mesma tática lá no Rio de Janeiro, que é lá um ex-policial, que é o tal do Monteiro. Como é que é o nome dele? Não sei o que Monteiro. Alguém escreve aí que eu esqueci o primeiro nome dele lá. Moleque também, novo, que se dizia ser do MBL e supostamente cortou o vínculo com o MBL quando o MBL começou a ficar
o nome MBL começou a ficar queimado, certo? Gabriel Monteiro, obrigado pessoal que escreveu aí. O tal do Gabriel Monteiro conseguiu a mesma façanha, ou seja, descobriram um ponto, descobriram a receita do bolo. Gabriel ia para as ruas fazer perguntinha, lá, então, você sabe isso, sabe aquilo? Aí colocava esquerdistinhas, pessoas do movimento feminista, pegava as menininhas feministas, por que isso, por que aquilo? E aí, pessoal, como esse povo é burro, o Gabriel representa a direita, meu Deus, e não sei o quê. Conseguiu lá também um cargo por conta disso. Por quê? Porque eles conseguiram uma notoriedade tal, com esse tipo de videozinho de receita de bolo que funciona, né? Conseguiram a notoriedade que eles precisavam para que eles conseguissem converter em votos isso, conseguiram transformar isso em votos e conseguiram os seus cargos públicos. Tá? Então prestem bem atenção. No caso do Nando e o Arthur, do vídeo que eles soltaram indo na manifestação, mas eles foram expulsos, etc. Mas até eles saírem de lá, até eles provocarem realmente o ódio das pessoas, né? Eles perguntaram, entrevistaram algumas pessoas. Eu não vou fazer aqui um react, porque eu não vou perder meu tempo com isso, né? E também não vem ao caso. Mas o que nós precisamos entender? Tá? O que nós precisamos entender? Gente, agora eu vou fazer uma analogia com o ensinamento do próprio Jesus Cristo. Entendam bem, quando Jesus fala para você amar o próximo e você amar o seu inimigo, significa você não odiá-lo. Por quê? Porque o ódio traz consequências ruins de várias formas. Tá? Gente, se as pessoas estiverem dispostas a seguir de fato os ensinamentos deixados, né, por Deus e o que Jesus ensinou, você vai ver que você não derrapa fora da estrada. Porque o que acontece? Vejam muito bem, prestem muita atenção no que eu vou falar sobre o vídeo do Nando. Na época que Arthur e Gabriel iam às ruas para conseguir notoriedade, naquela época eles estavam capitalizando o pessoal da direita geral. Tá? Naquela época estava em alta ser direitista, porque direitistas eles eram superiores aos esquerdistas. Certo? Então, o foco era capitalizar os direitistas da época. Tá? Agora não dá mais. Não dá para eles capitalizarem mais, não dá para eles cooptar, melhor dizendo, não dá para cooptar mais essa galera, né, da direita. Então a ideia dos caras agora é tentar trazer para o time deles, para o jogo político deles, para a estrutura que eles estão criando, eles estão se alimentando agora daqueles que estão se tornando anti-Bolsonaro. Tá? E como é que funciona isso? Eles vão lá, a essência é a mesma. Eles vão às ruas, né, fazer perguntas, né, criar ali algo constrangedor para que dê visibilidade. Então assim, uma pessoa, eles chegam lá e perguntam certos trâmites políticos que aquela pessoa que trabalha a semana inteira, que tem que botar comida dentro de casa, não tem tempo para estudar esses trâmites políticos. Quem tem tempo para estudar e deve saber esses trâmites políticos e vive isso, né, no seu dia a dia, são pessoas que estão dentro do jogo político. Isso faz parte dessa estrutura política. O cara tem que jogar ali dentro. Ele tem que se articular naquele meio. Então, obviamente, quando você chega com um trâmite político específico e chega para um cara, por exemplo, que é um dono de um mercadinho, que está passando por grande dificuldade, por causa de pandemia, etc, etc, que está tentando fazer de tudo durante a semana para botar comida dentro de casa para os filhos, etc, etc. O cara está lá na rua, ele está lá porque ele gosta do Bolsonaro e acredita que o Bolsonaro pode levar o Brasil por um lado melhor. Por um lado melhor. Aí ele chega para os caras fazendo perguntas de determinados trâmites políticos, daquilo que pode, daquilo que não pode, de coisa que pode ou não ser sancionado. Mano, essa pessoa, ela não sabe, obviamente, responder isso. Então o que parece? Parece que quem segue, ele tenta colocar as pessoas que seguem o Bolsonaro no mesmo nível dos esquerdistas que apoiavam o Lula na rua. Então assim, a essência do trabalho deles é a mesma. Só que eles fazem isso agora, né, fazendo um esquema para cooptar os anti-bolsonaristas, aqueles que se tornaram anti-Bolsonaro porque ficaram com raivinha do Bolsonaro, certo? Só que eles trabalham também usando a força do Bolsonaro. Essa galera não tem a mínima condição de colocar a quantidade imensa de pessoas nas ruas que o Bolsonaro colocou.
E você não pode pegar como base somente a Avenida Paulista e Brasília. Nós temos que ver que no Rio de Janeiro foi assim uma multidão de gente para a rua. Em várias cidades nós tivemos assim muitas pessoas saíram às ruas para apoiar o Bolsonaro. Isso foi algo que aconteceu em muitos lugares do Brasil. Tá? Esse pessoal, o máximo que eles vão conseguir fazer é colocar um grupinho de gente na Paulista. Acabou! Ninguém vai lá se concentrar em Brasília por causa de Nando Moura, MBL, Arthur. Ninguém vai sair nas ruas no Rio de Janeiro por causa desses caras. Ninguém vai sair aqui na minha cidade, né, para marchar por esses caras. Não vai acontecer nada disso. Então, assim, como eles não conseguem, eles usaram a manifestação do Bolsonaro para promover a manifestação deles. E como eles estão fazendo isso? Como eles vão conseguir a propagação da ideia deles? Através do ódio que as pessoas têm contra Nando, contra Arthur e contra esses caras. Por que acontece? Quando você não gosta do Nando, o Nando é um traidor, fato. Né? Você pega a pessoa que não gosta do Nando. Então o que acontece? Quando o Nando, ele aparentemente deu uma bola fora, a galera vai em peso ridicularizar o Nando. Ah lá, que ridículo, os caras passaram vergonha, Bolsonaro não é igual ao PT, que não sei o quê, e parará. E aí começam a publicar vídeos na timeline do Twitter, olha o Nando isso, Nando aquilo, olha o Arthur, que ridículo, parará. Pronto, gente. O movimento dos caras está amplamente divulgado pelos bolsonaristas. Então, assim, eles querem cooptar anti-bolsonaristas, mas a propaganda do movimento dos caras está sendo feita pelos bolsonaristas. Deu para entender? O ódio é mais fiel que o amor, né? Assim, trocando em miúdos, né? Não fazendo uma análise mais profunda disso. Não existe a tal propaganda ruim. Toda propaganda é propaganda. Por exemplo, você toma Dolly? Você que está me assistindo, quem toma Dolly aqui? Que tal? Nós temos agora 742 pessoas me assistindo. Agradeço até a audiência e agradeço também as pessoas que estão dando dislike na minha live. Tá? Agradeço muito a audiência de vocês. Né? Todo mundo aqui conhece Dolly, gente. Todo mundo aqui conhece Dolly. Não necessariamente você toma Dolly, mas você conhece Dolly. O Brasil inteiro conhece o refrigerante Dolly. Por que todo mundo conhece o refrigerante Dolly? Porque o Dolly é ridicularizado constantemente. Tem aquele boneco Dolinho, páginas do Dolinho, frases do Dolinho, né, aquelas propagandas horríveis do Dolinho lá do passado que passam até hoje. Oh, Feliz Natal com Dolly! Vai o Papai Noel lá, aquela coisa toda. Todos vocês conhecem Dolly. Você não precisa tomar. Mas aí que tá, qual que é o mercado da Dolly? É o povo de baixa renda. Dolly bomba pra essa galera que tem uma condição financeira muito baixa. E você acha que o dono da Dolly tá pobre? É claro que não. Vocês querem melhor propaganda do que a Dolly? Quem não conhece Dolly? Sai pra rua, pergunta pra todo mundo. Vocês conhecem o refrigerante Dolly? Conheço. Você não tomo, mas conhece. Entendeu? E muitas pessoas tomam Guaraná Dolly. Por quê? O refrigerante Dolly Guaraná, ele lembra aquele gosto da tubaína, sabe aquela coisa? O Guaraná Dolly, eu não acho ruim. O Guaraná Dolly, eu não acho ruim. Nossa, foguei. Pera aí, pessoal. Nossa, foguei. Nossa, foguei, desculpa. Tá vendo? Falei mal do Dolly, afoguei. Não pode. Eu acho que os espíritos do Dolly não deixam falar mal do refrigerante Dolly. Enfim. Então, assim, é claro que tubaína é melhor. Né? Mas lembra. Então, assim, o Guaraná Dolly, ele não é total ruim. Outras versões do Dolly já não é tão boa assim. Mas não interessa. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe propaganda ruim. Por mais que vocês estejam ridicularizando o Nando e o Arthur, muitas pessoas, por causa dos bolsonaristas, estão sabendo da manifestação dos caras do dia 12. Tá? Então o que move isso? O ódio. Tá? O fato das pessoas não gostarem do Nando, não gostarem do Arthur,
eles tentam atingi-los. Tentando atingi-los, vocês estão fazendo o jogo deles. Porque essa é a estratégia que eles adotaram, tá? Usar a força do Bolsonaro para que eles pudessem emplacar aquilo que eles estão fazendo e conseguir mais notoriedade, tá? Se você não percebeu, essa é a estratégia dos caras. Então, assim, eles não são ninguém agora, tá? Mas é aquilo que eu falo, para essas pessoas são jovens, essas pessoas que têm aí 20 e poucos anos, 30 e pouquinhos anos, para a política eles são jovens. Tudo isso que eles estão fazendo agora, eles vão colher frutos daqui 10, 15 anos. E daí eles terão uma idade mais madura para a política. E essas pessoas farão parte da política pro resto da vida aqui no Brasil. Com o consentimento do povo. E com o apoio de muitas pessoas do povo que estão odiando o Bolsonaro porque o Bolsonaro não realizou a vontade pessoal dessas pessoas. Então, assim, a insatisfação pessoal de alguns, que eles próprios criaram uma imagem que não existe, acreditaram numa realidade que existe apenas na cabeça dessas pessoas, gerou um ódio contra o Bolsonaro. Esse ódio contra o Bolsonaro vai promover com que essas pessoas acabem se filiando e aderindo outras propostas que são, obviamente, propostas sedutoras, mas não passam nem perto daquilo que o Bolsonaro tenta fazer e daquilo que o Bolsonaro representa. Mas acontece que são o quê? Propostas mais sedutoras. Tá? Por que o Bolsonaro ele realmente é algo impactante para todas as pessoas? Por quê? Porque o Bolsonaro senta ali e expõe a realidade. O Bolsonaro trata a coisa como a verdade como ela é. E as pessoas não gostam da verdade. Porque a verdade ela incomoda, a verdade ela machuca, a verdade faz com que a pessoa saia da sua zona de conforto. A verdade mexe com as pessoas. E as pessoas não estão dispostas e não têm coragem de lutar pela verdade. Então aceitam essas propostas sedutoras que assim faz aquele afago no ego. Né? E é isso que é o trabalho desses caras. Eles trabalham dessa forma. Tá? Então aí, aquelas pessoas que odeiam o Bolsonaro, eles acabam convertendo para o lado deles. Mas, aquelas pessoas que não desistiram do Bolsonaro, mas odeiam esses caras, o ódio dessas pessoas que são bolsonaristas vira propaganda para esses caras, porque por ódio vocês vão divulgar os caras tentando ridicularizá-los e atingi-los. Tá? Então esse é o jogo. Então, gente, quando você odeia, agora falando espiritualmente de novo, por que o ódio é ruim nesse caso? Porque ele vai trazer todas essas consequências. Não é simplesmente porque nós precisamos, como cristãos, nós precisamos desejar o céu para outras pessoas, certo? Não é só uma questão de você amar as pessoas, você vai estar promovendo o bem e você vai estar evitando o mal. Então, assim, o impacto inicial que todo ser humano tem é sim de raiva, de ódio. Quando você vê uma cena, você fica com ódio daquilo quando você vê uma atitude covarde. Puta, que raiva que eu tenho daquele cara covarde. Então, assim, isso faz parte da nossa natureza humana. Sentir um ódio tremendo contra alguma coisa faz parte. Mas você precisa saber equilibrar, você precisa ter virtudes o suficiente para você não deixar esse ódio tomar conta de você e você, sem perceber, você está favorecendo o seu inimigo por conta do seu ódio. O ódio alimenta ações do mal. Não é aquelas frases, como é que fala? Não são frases clichês de desenho isso daí. Sabe aquelas em desenho antigamente, porque o ódio alimenta o mal. Você tem muito nos desenhos antigos tinha esse clichê, essa coisa toda. Mas isso não é mentira. Isso não é mentira. Então, a falta de ordem, a falta de controle, por exemplo, do seu ódio, você favorece os nossos opositores. É assim que funciona. E essa jogada funciona. Você fazer esse tipo de propaganda, não estou falando que é certo, mas ela tem efeito. O método de propaganda revolucionária, ela funciona. Eu acho ela válida? Não, porque ela é mentirosa. Eu não acho válido, né? Por exemplo, métodos que a esquerda usa para manipular a massa. Porque está manipulando. Ela não está jogando com a verdade. Mas funciona. Funciona. As pessoas seguem aquilo que são direcionadas a fazer. Mas não quer dizer que isso seja válido, que isso seja honesto, né? Que isso seja verdadeiro. Tá? Porque existe uma mentira, você está enganando as pessoas. Você não está contando a verdade para elas. E, lamentavelmente, muitas pessoas de direita usam das mesmas técnicas. E ainda fazem questão de salientar isso.
Não, nós vamos usar as mesmas armas da esquerda. Olha, meus parabéns. Ah, mas para efeito político isso vale. Tudo bem, funciona mesmo. Mas está certo? Ah, mas se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir alguma coisa. Pode ser que não. Mas, se você trabalha com a mentira, você vai responder para Deus um dia. Né? Será que, de repente, ao invés dessas pessoas, não sei, entrar para a política e brigar lá dentro, que eu acho necessário, mas temos que ver até que ponto vale usar métodos sujos dentro da política. De repente você vence uma batalha política. Mas e a batalha contra o mal? Como é que faz? Eu não sei. Será que vale a pena mentir tanto assim? Não sei. Ah, eu venci todas as brigas políticas enquanto eu vivi na Terra. Salvou sua alma? É importante pensar nisso. Principalmente para tantas pessoas de direita que se dizem cristãos. Tá? Muito bem. Bom, ficou claro esse negócio do Nando? Os meios, os métodos? As coisas funcionam assim, gente. Tá? Então eu acho que nós precisamos evidenciar, sim, muitas coisas que essas pessoas fazem. Mas nós não podemos, temos que tomar cuidado, aliás, para não dar palco de maneira excessiva. Se você fica sempre propagando esses caras, você está dando notoriedade para eles. Tá? Você precisa falar, é impossível você não falar deles, mas é preciso evidenciar o que eles querem, o que eles estão fazendo. Né? Só divulgar para ridicularizar o cara, você está ajudando o cara. É igual Dolly. Tipo assim, você não toma Dolly, mas toda vez que você, né, faz uma piadinha da Dolly e tudo mais, você está enriquecendo o dono da Dolly. Tudo bem, isso aí não tem problema, isso é outra coisa, tá? Mas funciona, você entende como é que funciona? Você não toma Dolly, mas você faz piadinha com a Dolly. Fazendo piadinha com a Dolly, vamos supor, eu faço uma piadinha com a Dolly e eu tenho atualmente, sei lá, no meu Instagram. Tem lá 5 mil seguidores no meu Instagram. Geralmente entregam lá 10%, né? Mais ou menos assim. Então se eu fizer uma piadinha com a Dolly, sei lá, pelo menos 100 pessoas, vai. Pelo menos 100 pessoas vão saber ali que a Dolly existe, por causa de uma piadinha que eu fiz com a Dolly, um exemplo. Né? Então a Dolly passa a ser conhecida. Eu não vou tomar Dolly, por exemplo. Não que eu não tomo, que eu já tomei. Se tiver um lugar, eu tomo de novo, se foda. Mas assim, toda vez que eu vou comprar um refrigerante, eu tenho os meus refrigerantes preferidos. Então quando eu vou comprar um refrigerante, que eu não sou tanto assim de tomar refrigerante, eu vou comprar um que eu gosto, eu não compro Dolly. Mas eu sei que a Dolly existe. Você sabe também por quê? Porque essa não tem propaganda ruim, né? De certa forma. Você pode ridicularizar a Dolly, mas todo mundo conhece Dolly. E tem um público grande que compra Dolly. Então toda vez que você faz uma piada com a Dolly, você está favorecendo o dono da Dolly. É a mesma coisa que acontece nessa situação que eu estou dizendo aqui sobre o Nando e o Arthur, o que eles estão fazendo. Tá?